Então, a cama, ela precisa ter uma alça de segurança para o paciente não cair. Você vai dormir e vai acreditar que ele não vai rolar, não vai escorregar, não. Ela tem que ter segurança. Então, nós precisamos de cama adequada nesse sentido. O paciente que geralmente ele fica muito tempo na cama, ele fica acamado mesmo, ele precisa de cuidados para não ter feridas. Né? A ferida é algo que a gente imagina que nunca vai acontecer, porque não acontece com a gente. Mas, para um indivíduo que está na cama, é acamado permanentemente, ele precisa ser movimentado. Se ele não movimenta sozinho, ele precisa ser movimentado. E o colchão dele tem que ser pensado. Não é comprar um box e achar que tá fazendo melhor. Não é. Então, temos aí colchões específicos, temos específicos até de 2, 3 qualidades diferentes, onde você pode acomodar esse paciente. Os lençóis têm que ser pensados limpos, de algodão, não pode ser sintético, é pele que está sendo ali, ficando ali o tempo todo. Tá? As feridas acontecem da noite para o dia, acreditem em mim, é da noite para o dia. Existem graus diferentes, graus das lesões. Por que aparece essa lesão? Qual o motivo? A lesão é o seguinte, nós nos movimentamos, então nunca que a gente fica 24 horas numa posição. Nós. Agora, pensa um paciente que não se move, não tem firmeza nas pernas, não tem musculatura suficiente para que sustente o seu corpo e consiga fazer essa mobilização em cima de uma cama. Tá? Então, vamos pensar nessa pessoa, nesse contexto, para que você entenda como que essas feridas aparecem. O nosso corpo, ele é pesado. Tá? Você acha que o seu braço não pesa porque você tem músculos que sustentam o seu braço. Agora, vai pegar um bebum no chão para você ver o tanto que ele pesa. Ele não ajuda. Então, quando ele não ajuda, ele se torna pesado. Quando você tem força e ajuda o movimento, você tem força muscular. Então, vamos lá, vamos ver o paciente que está acamado, não tem força muscular para se movimentar e fica naquela posição lá 24 horas. Se você deixar, ele fica uma vida inteira naquela posição, por conta dele. Quando você, o que a gente chama de troca de decúbito, quando você a cada 2 horas você não vira o paciente, existe um contato contínuo da massa óssea em cima da muscular. Então, geralmente acontecem as feridas nos pés, na região sacral, na região dos cotovelos, na região na região dos ombros, até na orelha, tá? Até na orelha aqui em cima da ferida. Acredite. E grande e difícil de curar. Então, o que acontece? Esse peso exercido em cima desse músculo, em cima dessa pele, constantemente vai macerando. Macerar é amassar. Vai amassando de dentro para fora. Porque a ferida, ela aparece por fora porque já é o final da pele, é o final da derme, é o final da musculatura, né? As camadas.
Então ela estoura aqui fora, mas ela vem macerando de dentro para fora. Ela inflama, tá? Ela fica vermelha. Então, como que aparece essa ferida? Qual a primeira coisa que você tem que ficar alerta que a ferida está aparecendo? É uma manchinha vermelha. Que eu falo que tem grau, né? Não falei que tem graus diferentes? Então, é grau 1. Aquela manchinha vermelha é o sinal de que alguma coisa está acontecendo. Um processo inflamatório, dor, rubor e calor. Então, fez a manchinha vermelha, fica alerta. Tá? O peso do osso já está amaciando essa parte, essa região. Então, aparece essa manchinha vermelha, a pele sai, tá? Como se fosse uma queimadura. E ali abre-se uma porta e a coisa complica porque inflama. Aí é um Deus nos acuda, porque a manchinha pode aparecer num dia, abrir no outro, infectar, dependendo da região, infecta por fralda, por uso de fralda, por fezes, por urina, né? Por calor. E aí é complicado fechar essa ferida. Quanto tempo, assim, para aparecer essa ferida? Uma média? Olha só, eu trato uma paciente, tem 7 anos, e ela, como ela é bem mobilizada, ela é bem tratada, hidratada, ela apareceu a manchinha no pé. E eu, bora, vamos ver o que a gente pode fazer, botar coxinha, levantar a perna, dividir o peso daquela perna, dividir o peso da perna em outras partes do corpo. Então, antigamente ficava só o calcanhar em cima da cadeira, da cama. Ficava só o calcanhar em cima da cama. Eu comecei a colocar, fazer rolinhos, tá? Suspender, para que o peso da perna não ficasse só no calcanhar e que fosse distribuído para diminuir a pressão. Então, medicamento foi usado, hidratação certa, creme barreira. Então, promove a melhoria dessa derme e aí não estourou nada. Tá? Assim como eu já cuidei de... Depois não teve mais nada, né? Sempre cuidando e procurando, tendo esse olhar, essa empatia, essa compaixão, esse cuidado de ver cada parte do corpo. Começou a aparecer, a gente mobiliza. Tá? Mas a ferida abre de um dia para o outro. Então tem um tempo mínimo. Não, ficar assim... 48 horas na mesma posição para começar a ter... Não. Depende da fragilidade da pessoa, depende da hidratação dessa pele, depende do calor, depende do peso dela, depende de muita coisa. A minha mãe ficou internada há 60 dias e não teve ferida. Ficou internada no hospital, 60 dias. Não me recordo deles fazerem... Talvez ela tenha mudado algumas vezes de decúbito, mas eu não... Todas as vezes que eu ia visitá-la, ela estava sempre na mesma posição. E eu ficava, mãe, tem que virar um pouquinho, mãe. Aí, não, mas eu só consigo dormir nessa posição. Então eu tenho a impressão de que à noite ela só ficava... Então ela passava 12 horas na mesma, pelo menos 12, de 12 a 20 horas numa mesma posição. E nunca chegou a dar. Agora... 60 dias internado, saiu de lá sem nenhuma ferida. Agora, eu conheço pessoas que ficaram 11 dias internados numa situação de Covid e que abriu uma ferida gigante. Quando abre a ferida, infecta e depois leva
3 vezes mais, 4 meses mais do tempo que aquilo foi maturado e que aquilo aconteceu. Então, levou-se aí 2, 3 meses para ser fechado, para ser contida essa ferida, por uma internação de 11 dias. Então, você está vendo que cada pessoa é uma pessoa? Temos aí a fragilidade da pele, temos o peso do corpo, temos a condição imunológica da pessoa, temos uma série de condições que depende de pessoa para pessoa. Então, a gente tem que ter esse olhar e prestar muito atenção nos pacientes que são totalmente acamados. O indivíduo que anda, que levanta, que senta, ele tem outra vida. Então, é outro cuidado, outra forma de ser visto, outra forma de ser cuidado. Por isso que precisa de orientação. Por isso que precisa de ter entendimento das coisas, como que as coisas acontecem. Precisamos ter segurança naquilo que a gente faz.